Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Como é bom estarmos juntos e como é bom termos esta oportunidade de reflexão em relação aos ensinamentos do Cristo, que nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar então, dando continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e o item de hoje é um profundo desafio para todos nós. Perdão das ofensas. Quando nós nos deparamos com alguém, e essa outra pessoa pode até ser um desafeto, ou uma pessoa que nós não conhecemos e que por algum motivo ou outro, na razão da outra pessoa, porque todos que agem acham que estão com a razão, essa pessoa profere uma ofensa para nós, ou através de palavras, através de gestos, ou ainda por meio de agressões físicas também. Então nós naquele momento nos sentimos atingidos e passamos a sofrer com aquele acontecimento. E carregamos conosco, infelizmente, esse sentimento que nós criamos, o sentimento da raiva, da mágoa, do ódio, por aquilo que nos foi feito. No atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, é natural ainda que nós tenhamos esse tipo de sentimento, essa reação, quando alguém nos machuca, alguém nos fere, ou quando também alguém machuca e fere pessoa querida do nosso coração. É natural até que ainda tenhamos esse sentimento de mágoa, de ódio. O que não podemos nos deixar levar, nós que estamos procurando aprender os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, nós temos que nos esforçar para colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. E neste item que nós estamos analisando, é justamente a respeito disso, perdão das ofensas. Então, num determinado momento, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta a ele: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Jesus dá uma resposta simples, mas profunda e difícil da gente fazer. E ele diz assim: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É lógico que muitas pessoas podem fazer ali o cálculo, de maneira literal, o que Jesus disse, e falar: então eu tenho um limite para perdoar. Existe até um limite para que eu exercita o meu direito de perdão. Não é isso o que Jesus quis dizer. O que ele disse é que nós temos que perdoar sempre. Perdoarmos sem limites. Exatamente isso. Infinitamente. Olha só então. Então não tem um limite para que a gente exerça o perdão ao outro? Não existe limite algum. Porque o que nós temos que exercitar em nós é justamente esse sentimento de não guardar mágoa, rancor, e deixando-nos levar até a raiva e o desejo de vingança por algo que nos fizeram. Nós não podemos permitir que esse tipo de sentimento, que ele aumente em nós, o sentimento que nos faz mal. Quando Jesus nos ensinou a respeito do instrumento do perdão, na verdade, ele disse para nós que através desse comportamento nós teríamos então condições de tirar esses sentimentos de nós, o sentimento da mágoa, do ódio, do rancor,
que nós produzimos no momento em que recebemos a ofensa do outro. Então, através do perdão, nós conseguimos então tirar esse sentimento que nos envenena. Nós não podemos esquecer que somos espíritos numa experiência reencarnatória. Nessa condição, nós irradiamos energias que são produzidas pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções, que projetamos através do pensamento. Nós somos verdadeiras usinas de transmissão de energia. Quando nós nutrimos maus sentimentos em nós estamos envenenando a nós mesmos. Nós, enquanto seres imortais, espíritos, e isso é irradiado num primeiro momento para o nosso corpo físico e nos faz mal. Essa descarga de emoção negativa faz muito mal para o nosso organismo físico. Daí nós percebemos que existe um desarranjo aqui, uma dor que surge ali num determinado órgão, dores de cabeça constante, dores de estômago, desarranjo intestinal. Por quê? Porque a descarga de energia negativa produzida pelo ódio, pela mágoa, foi tão grande que trouxe essa demonstração, que trouxe essa irradiação para o nosso corpo físico. E nós sentimos isso num primeiro momento. Então, o instrumento do perdão é para que a gente elimine esses maus sentimentos de nós. Porque muitas e muitas vezes, o nosso amigo, o nosso irmão, nos ofende e às vezes ele nem percebe que ele nos ofendeu. Então, a mágoa que eu estou produzindo, o sentimento de ódio, de vingança, está atingindo diretamente a mim, está envenenando a minha essência enquanto espírito imortal e eu fazendo mal ao meu corpo físico. Muitas vezes o outro nem sabe o que está acontecendo, ele nem percebeu o que ele fez. Mas então Jesus nos dá esse instrumento, um instrumento do perdão às ofensas que nós recebemos. Precisamos agir dessa maneira, perdoando o que nos foi feito. Não há necessidade de chegar no outro e falar, eu te perdoo pelo que você me fez. Não, não é esse o objetivo. Porque aí nós vamos estar sendo motivados pelo sentimento do orgulho. Falar, como eu sou bom, como eu sou bonzinho, né? Eu te perdoo porque eu sou bonzinho. Totalmente errado esse comportamento, né? Nós precisamos compreender a realidade do ensinamento de Jesus. O perdão das ofensas é justamente isso, para que a gente não carregue esses sentimentos conosco e para que a gente também não fique com aquele sentimento de mágoa do outro, né? Que a gente não crie nisso um inimigo, um adversário, e que a gente possa dar continuidade à nossa jornada e não ficar conectados mentalmente com aquele sujeito, aquela outra pessoa, aquela outra criatura que fez algum mal para nós. Libertarmos. Quando nós criamos o ódio, quando nós criamos a raiva de alguém, é como se nós nos algemássemos aquela criatura, porque nós passamos a ficar irradiando pensamentos negativos 24 horas contra aquele nosso desafeto. Daí o ensinamento de Jesus: reconcilia-te com teu irmão, com teu próximo, enquanto estão a caminho. Procure exercitar o sentimento do perdão, releve, né? Certamente o outro, se tivesse um conhecimento evangélico, espiritual, enraizado na sua essência espiritual, não agiria dessa forma conosco, o comportamento dele seria diferente. E nós, quando nós também aprendemos a respeito dos ensinamentos de Jesus, nós também não agimos de maneira inadequada com o nosso próximo. Então nós temos que prestar atenção no nosso comportamento para ver se eu também não estou agindo
ou falando, gesticulando alguma coisa em relação ao outro que está ofendendo o outro, criando um desafeto. Então, é um grande aprendizado para nós compreender o instrumento do perdão, para nos livrar desse sentimento que nos envenena, mas também compreendendo que nós devemos agir com o outro de maneira fraternal, de irmandade, com sentimento de amor, e assim não ofender e não prejudicar ninguém. Nós temos que ter isso como propósito de vida e de existência. Mas sabemos também que a questão do perdão é muito fácil de falar. Ah, eu preciso perdoar. Ah, você tem que perdoar o que fizeram com você. Nossa, como é fácil falar a respeito do perdão. Mas como nós estamos aqui falando sobre sentimentos, e isso é algo muito difícil que nós temos, é um desafio muito grande para nós dominarmos os maus sentimentos que ainda afloram em nós, muito. Então, nós precisamos ter paciência e compreender que não conseguimos perdoar o outro do dia para a noite. É impossível isso. Aquele que fala assim, ah, eu te perdoo pelo que você me fez, no outro dia, dificilmente, muito dificilmente, realmente, ele não vai sentir mais nada quando lembrar da ofensa recebida. Porque o perdão sincero, ele faz isso com a gente. Ele faz com que, quando nós lembrarmos do acontecimento que produziu aquele mau sentimento em nós, nós não vamos ter novamente aquele mau sentimento. Aí sim, eu perdoei para valer. Mas isso é algo que tem que ser trabalhado em nós. Não é do dia para a noite que a gente perdoa. Então vamos começar o processo de perdão em relação àquele que nos ofendeu. Num primeiro momento, eu não gosto nem de lembrar da criatura que fez uma determinada coisa para mim, que me ofendeu, que eu fiquei com mágoa dela. Então eu tenho que, nesse primeiro momento, me lembrar dela, procurar afastar esse sentimento que aflora e colocar o nominho dela nas minhas orações. Sempre quando eu for fazer uma oração, citar o nome dela mentalmente nas minhas orações, pedindo que Deus me dê força para perdoar fulano de tal. Olha, é um exercício gradativo, progressivo que nós temos que fazer. Num determinado momento, nós exercitando isso através da oração e do desejo sincero, nós vamos acabar perdoando o que nos foi feito. Perdoando de tal forma que quando nós nos depararmos com essa pessoa novamente, aquilo que aconteceu lá atrás não vai aflorar em nós. Aí é a prova que realmente o perdão foi dado por nós em relação àquela criatura. Quando eu me lembrar do acontecimento e aquilo não me causar mais dor, não me causar mais sofrimento. Porque nós não vamos esquecer o que foi feito para nós. É impossível. Isso ficou gravado em nossa mente espiritual. Isso está em nossa memória. Então é impossível esquecer. Ah, o perdão faz com que eu esqueça a ofensa que foi feita para mim. Não! Nós nunca vamos esquecer. Mas aquele sentimento que a ofensa produziu lá atrás não vai mais aflorar e me machucar. Aí é a prova que o perdão foi efetivamente dado. Só que esse perdão ele tem que ser com o coração, de sentimento, e não da boca para fora, como nós falamos agora. E o teste para saber se perdoamos ou não é justamente esse. Quando nós nos depararmos com a pessoa, como será o nosso comportamento? Esse é um grande exercício que nós teremos pela frente. E se tudo der certo, nós não teremos mais aquela mágoa instalada em nós. Vamos cumprimentar, vamos conversar, quem sabe restabelecer relações de amizade, mas sem mágoa. Não vamos esquecer o que aconteceu, mas a mágoa não estará mais presente. Esse é o processo
do perdão. Muitas pessoas ainda dizem assim: eu nunca perdoarei. Olha que judiação. Isso está abordado aqui neste item. Quando ele diz eu nunca perdoarei, essa é uma pronúncia da sua própria condenação. Por quê? Porque a pessoa não está conseguindo trabalhar isso nela própria. Então, a pessoa que diz que nunca perdoará, ele vai ficar com esse sentimento de mágoa e de vingança. Vai ficar conectado a outra criatura, algemado a outra criatura 24 horas por dia em sua mente. Por isso que o perdão nos liberta daquele que nos ofendeu. Porque nós vamos tocar a vida, seguir em frente, fazer o que deve ser feito, mas sem ficar lembrando do outro com mágoa. Então, aquele que diz nunca perdoarei é um coitado. Por quê? Porque ele está se amarrando ao outro de tal forma que isso vai trazer um péssimo sentimento, vai ficar nutrindo esse sentimento dentro dele. E nós aprendemos na doutrina espírita, quando nós nutrimos maus sentimentos em nós, convertidos em maus pensamentos, baixamos o nosso padrão vibratório. Oportunidade perfeita para os espíritos imperfeitos, para os espíritos que nutrem maus sentimentos em seus corações, portanto desencarnados, se aproximem da gente. Nós atraímos esses irmãos equivocados. Então, o nosso sentimento de ódio e de mágoa vai ser potencializado por esses desencarnados que irão estar ao nosso lado, junto de nós, porque nós atraímos com esse nosso sentimento de ódio, de mágoa e de vingança. Olha que instrumento extraordinário que Jesus nos ensinou para nos afastarmos de tudo isso: o exercício do perdão, perdão ao nosso próximo. No final deste item tem um grande ensinamento aqui, ó. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. E é justamente isso, porque aquele que não se preocupa em colocar em prática os ensinamentos de Jesus é um sinal de inferioridade, porque ele vai continuar nutrindo maus sentimentos. Esses maus sentimentos exteriorizarão em maus hábitos, em mau comportamento. Então, demonstra que trata-se de uma pessoa desequilibrada espiritualmente. E nós estamos procurando, através do estudo do Evangelho, fazer com que esses ensinamentos do Cristo façam parte da nossa intimidade, façam parte dos nossos pensamentos. E assim, absorvendo esse conhecimento, nós possamos nos separar das amarras dos maus sentimentos e caminhar na direção de Jesus, colocando em prática as leis do Criador, as leis de Deus, deixando para trás as mágoas, nos afastando de equívocos do passado, erros cometidos, de sentimentos que nos fazem mal. Esse é um grande desafio. Jesus nos ensinou esse grande instrumento, meus amigos, que possamos colocá-lo em prática, mas sabemos, sem ingenuidade, que não é fácil, que não é do dia para a noite, mas é algo progressivo e que nós precisamos trabalhar se nós quisermos melhorar enquanto espíritos em aprendizagem e em evolução que nós somos, né? Com esse desejo sincero de melhorar o nosso comportamento e os nossos sentimentos. Está à nossa disposição. Nós só temos que ter um pouquinho de boa vontade, desejo sincero de nos melhorar. Esse é um recadinho que nós deixamos hoje.
Então vamos elevar o nosso pensamento para a oração final? Amado Senhor, nos abençoe e nos fortaleça. Que possamos ter em mente essas lições e que tenhamos instrumento para enfrentar a nossa inferioridade, para enfrentar esses sentimentos que insistem em nos prejudicar. Que possamos assim, com boa vontade, colocar em prática os ensinamentos de nosso Mestre, que o Senhor deixou para nós. E o perdão é um valioso ensinamento para que nós possamos abraçar o nosso próximo, exercitar o sentimento de amor àquele que nos ofendeu ou que insiste em nos ofender. Que possamos, através do perdão, tirar as amarras que nos ligam a pessoas que desejam o nosso mal e que nós também possamos afastar esses maus sentimentos de nós. Agradecemos de todo o coração a mais esta oportunidade de esclarecimento. Assim seja. Meus amigos, esse é o recado de hoje. Que possamos ter isso sempre em nossa mente. Fiquem com Deus.